Olá, pessoal! Muito bem-vindo a mais um Papo de Liderança, um podcast do IFL BH. E hoje o papo é sobre liberdade de expressão, com ou sem restrições. Cara, o monarca cancelado, deputado federal sendo preso, STF bloqueando o Telegram. A gente também tem ali um processo em cima do Kim Kataguiri, deputado federal também. E aí a pergunta que fica, a gente no Brasil tem ou não tem liberdade de expressão? Eu vou já apresentar os nossos convidados de hoje, quero que eles se apresentem, tomem seu tempo para apresentar aí, e deixo uma pergunta para cada um de vocês depois que se apresentarem. Você se sente livre para falar tudo que você pensa aqui no Brasil? Vamos começar aqui com o professor Guilherme. Bom dia aí a todos. Meu nome é Guilherme Pauliello, eu sou historiador, doutor em História pela UFMG. Como eu sou capitalista, eu tenho que fazer propaganda aqui no meu livro, que eu estou lançando. Eu estudo o liberalismo e também estudo o totalitarismo, né? Inclusive, ando muito preocupado com as tendências totalitárias aqui no século XXI, que estão avançando bastante, não só no Brasil, mas no mundo. E estou lançando esse livro aqui pela editora Danúbio, Raízes do Totalitarismo, que é um livro que busca esclarecer exatamente isso, né? As tendências que estão por trás do totalitarismo, né? Que geraram os regimes totalitários ali no século XX, o nazismo, o fascismo, o comunismo, mas que de modo algum elas falam de uma história passada, elas falam de uma história que ainda está com a gente, né? São tendências que infelizmente ainda estão muito vivas no nosso mundo. E, bem, você me perguntou o que eu acho, né, da liberdade de expressão hoje, se eu me sinto à vontade para falar tudo que eu penso hoje em dia, e a resposta, infelizmente, é não, né? Eu acho que o mundo nosso está um mundo bastante intolerante, né? Existe uma cultura de intolerância no nosso mundo, e a minha preocupação é que hoje, por exemplo, a doutrina liberal ela enfrenta novos desafios, porque antes a gente pensava que o totalitarismo viria somente do Estado, né? A censura viria somente do Estado, né? O impedimento contra a liberdade do indivíduo, principalmente a liberdade de pensamento, de crença, de expressão, viria somente do Estado. E hoje a gente está vendo que não, que até na iniciativa privada, né, na grande mídia, nas big techs, né, nas empresas, existe essa cultura do politicamente correto, né, e que é uma ameaça à liberdade de expressão hoje em dia. Fernando, quer se apresentar? Claro. Meu nome é Fernando Fonseca, sou engenheiro, empresário, membro do IFL BH. Sou um amante da liberdade e gosto também desse tipo de debate aí que explora antropologia, filosofia, conceitos complicados e complexos aí. E respondendo aí a pergunta inicial, se eu me sinto com liberdade de expressão hoje no Brasil, eu me sinto, eu não tenho medo de expor minha opinião e eu não sinto que eu vou sofrer nenhuma represália legal, né? Eu não tenho medo de ser preso e etc. Mas isso porque hoje eu não estou numa posição de expressão nacional, né? Porque isso pesa também, parece que são dois pesos, duas medidas, a lei não é aplicada igualmente para todos, né? Então, se hoje eu posso me expressar aqui de uma forma polêmica, e isso vai ter menos repercussão, como se eu fosse um deputado, por exemplo, ou o caso de um podcaster aí que tem milhões de seguidores. O que é até estranho, né? Porque eles que deveriam ter mais liberdade para se expressar, porque eles têm mais abrangência, eles têm mais o que apresentar, e um próprio parlamentar que deveria poder falar sem ter imunidade parlamentar, sem ter nenhuma restrição. Então, acho que eu particularmente sinto que sim, mas eu acho que um pouco do que o professor falou. A cultura hoje em dia ela também serve como um certo fator limitante aí da liberdade de expressão, o que eu acho que também está dentro do jogo. Uhum. Rodrigo, antes de você se apresentar, fala do seu nome. Que nome bonito. Felicíssimo. Rodrigo Felicíssimo. Muito fera. Fala aí um pouco de você, Rodrigo. Bom, eu sou o Rodrigo Felicíssimo, sou escritor, criador de conteúdo, dono do canal Passo a Passo Empreendedor, e sou bacharel em Direito, apesar de não atuar e pretendo continuar assim. E a pergunta é se existe liberdade de expressão no Brasil. Eu acredito que não. E, inclusive, se perguntam se eu tenho algum receio sobre me expressar, eu digo que sim, muito, eu morro de medo. E já estou controlando as minhas palavras aqui hoje para não sair da linha, infelizmente. Ele tá Rodrigo tristíssimo hoje, não tá feliz? Limitadíssimo hoje. Limitadíssimo. Cara, eu vou falar por mim também. Eu tenho medo, eu sou Gustavo Vaz, sou diretor de formação do IFL BH e eu tenho
muito medo de me expressar muitas vezes. Eu sou uma pessoa que falo livremente dentro de casa, gosto de expressar minha opinião o tempo todo, mas eu sei que, por exemplo, eu sei que vai ter um debate recentemente, acho que na próxima semana, no dia 4, que vai ter um ministro do STF aqui em Belo Horizonte, né? Aí eu pensando, vou lá, vou participar e vou fazer algumas perguntas. Será que eu posso fazer todas as perguntas que eu quero? Eu sinceramente não sei. Sim. Eu fico com medo, eu tenho muito medo de me expressar, só que eu acho que para começar o nosso debate hoje, que é sobre... Eu acho que hoje em dia até os jornalistas pensam isso que você está pensando em relação a esse ministro. Né? Eu posso fazer a esse ministro todas as perguntas que eu quero fazer e que eu, como jornalista, tenho até o dever de fazer. Deveria ter o dever, né? A gente já está vendo aí presidente, por exemplo, candidato à presidência, falando que vai censurar, colocar alguns tipos de censura. Controle social. Controle. Democratizar a mídia. Entendi. Essa aí é a nova fala, mas tentar limitar o que o jornalismo pode falar, isso é extremamente perigoso, né? Então, já entrando no gancho, o que é liberdade de expressão para cada um de vocês? Professor, o que você acha? O que é liberdade de expressão? E ela tem algum limite? Liberdade de expressão é um termo assim, bastante difícil de você definir, porque é até complicado definir o que é expressão, né? Por exemplo, liberdade de opinião já é um termo assim, mais fácil de definir, porque, por exemplo, eu entendo que opinião é você defender ideias, defender teses, né? Defender suas crenças e tal. Agora, expressão é um termo muito amplo, né? Por exemplo, andar pelado na rua. Isso aí é liberdade de expressão. Né? Se eu quero me expressar andando pelado na rua, me expressar meu amor pelo corpo humano, por exemplo, e eu crio para mim uma filosofia de vida de andar nu na rua e me atribuo o direito de andar nu na rua, quer dizer. Isso é liberdade de expressão, eu tenho esse direito? É só para dar uma ideia assim, de como é ampla essa questão. Né? Uhum. Então, assim, por exemplo, na Constituição americana, que na primeira emenda, que é muito famosa, que garante a liberdade, né, de fala, ali está mais colocado como liberdade de fala mesmo, liberdade de opinião, liberdade de palavra, né? Uhum. Não está exatamente assim como liberdade de expressão, né? Então, assim, é difícil de definir esses termos, né? E acho que o problema começa justamente daí, né? Porque o governo deita e rola em cima disso, né? Subjetividade do termo, da né? subjetividade das questões, né? Então, assim, isso abre brecha, assim, para censura, para intolerância das pessoas, né? Para a cultura da intolerância que eu acabei de falar. E é claro que tem que tudo, a liberdade do liberalismo, né? Se você pegar os autores liberais, não existe um liberalismo, né? Existem vários liberalismos. Né? O liberalismo é como se fosse um tipo ideal, né? Igual a democracia. Você fala de democracia, mas isso é o que o Weber chamava de tipo ideal. Né? Na realidade empírica, a democracia americana é uma, a democracia brasileira é outra, e assim vai. Né? Mas é um conceito que tem um certo denominador comum que dá para você explicar a realidade, apesar das diferenças empíricas que você constata. Né? Então, pensadores liberais são diferentes, né? Mas, de um modo geral, a liberdade liberal é a liberdade sob o Estado de Direito, é a liberdade sob a lei. Né? Não é uma liberdade anárquica, né? É uma liberdade que é compatível com o Estado de Direito, com a lei, é uma liberdade sob o direito, uma liberdade que deve ser compatível, então, inclusive, com as condições de cooperação econômica, cooperação social, convivência social. Então, assim, o liberalismo, é bom frisar isso, o liberalismo não é um anarquismo, né? Só que o liberalismo assim, ele busca, é uma filosofia da liberdade, né? Que valoriza a liberdade individual, acha que a sociedade funciona de forma melhor quando ela é baseada na liberdade dos indivíduos para buscar os seus próprios interesses de acordo com seus próprios planos, né? É muito diferente da libertinagem, né? Muito Acho que o diferente. que tentam ensinar que o liberalismo Sim. isso aqui é libertinagem, pode fazer o que quiser. De jeito nenhum. A gente acredita, né, os liberais, nós acreditamos em extrema responsabilidade do indivíduo. Sim. Logo, meu ato ele tem uma reação, eu sei que ele tem uma reação, e dessa maneira a gente precisa tomar cuidado também com as Exato, e coisas. transferir essa responsabilidade para o indivíduo e não para um governo, alguma entidade que vai dizer o que pode Agora, ou não pode. o que o liberal acredita, de uma maneira geral, nos autores liberais, embora nem todos coloquem a coisa com essa linguagem, com esses termos que eu vou colocar, é que comportamentos não agressivos não devem ser proibidos, não devem ser objeto de coerção estatal.
né? Por exemplo, não é só porque eu acho que o seu comportamento é errado que ele deve ser proibido, né? Não é só porque eu tenho uma questão moral contra o seu comportamento, contra a sua opinião, que ela deva ser proibida, né? A natureza e o limite da ação legítima do Estado aí contra a liberdade individual, né? Da interferência do Estado na liberdade individual, é essa proteção contra a agressão, né? Geralmente se fala assim da agressão contra os direitos de propriedade, né, do indivíduo. E contra os direitos individuais clássicos aí do liberalismo clássico, que vem do justnaturalismo, né, que é liberdade, né, vida e propriedade, né? Então, assim, o indivíduo é livre para fazer tudo o que ele quiser, até o ponto em que ele começa a agredir esses direitos individuais do outro, né, que é a vida, a liberdade e a propriedade, né? E alguns autores tentam resumir esses direitos liberais como basicamente sendo direitos de propriedade, porque a liberdade não é nada mais do que meu direito de autopropriedade, né? A propriedade que eu tenho sobre a minha pessoa, sobre o meu corpo, e o outro direito de propriedade que eu tenho sobre os meus bens, né? Então, assim, a minha liberdade ela é limitada pelos meus direitos de propriedade e pelos direitos de propriedade do outro, né? Eu sou livre para fazer tudo que eu quiser com aquilo que é meu, né? Até o limite de onde vai a minha propriedade, né? E onde começa a propriedade do outro, né? Se a minha ação ela afeta a sua integridade física, né, por exemplo, então eu já estou ultrapassando o limite da minha liberdade, né? Eu queria pegar esse ponto aí, porque aonde eu vou agredir o outro talvez seja o ponto de divergência, aonde a gente vai colocar esse limite. Mas deixa eu passar um pouco a bola para o lado de lá também. Eu queria complementar um pouco o que o professor falou, que eu acho o seguinte, as liberdades, elas são garantidas, eu acho, né? A gente acredita que elas são garantidas de forma natural aos homens, liberdade, direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade de expressão, são alguns dos direitos que a gente entende que são inatos às pessoas. Mas isso é um conceito subjetivo, né? Até filosófico. Como é que a gente traz isso para a prática? Aí entram as leis, né, que devem garantir isso. E de todos esses direitos, né, eu entendo que esses direitos eles não são uma ciência exata, né, não é igual matemática, física. Eles têm um quê de interpretação. E dentre todos esses direitos, o que tem mais esse quê de interpretação é a liberdade de expressão. Porque o direito à vida é mais claro, o direito à propriedade é mais claro. Você tem uma propriedade, já está delimitada dentro dos... Aqui no Brasil não é tão clara, né? Pode não ser respeitada. Não é só aqui, não. Na teoria, pelo menos, ela é bem delimitada. Mas também não é 100%. Eu acho que nenhum dos direitos é absoluto, né? Mas o da liberdade de expressão, ele é o mais difícil de você delimitar. Porque ele entende muito, ele pressupõe interpretações, ele pressupõe uma certa semântica, né? Então, ou seja, se eu te falar... eu posso te falar uma coisa, uma crítica, alguma coisa nesse sentido, que você pode entender que é uma ameaça e pode se sentir ou um comentário racista ou até um comentário, vamos dizer, de um chefe para uma funcionária, um elogio. Olha, esse é um bom ponto, né? Olha como é que a coisa pode ir para dois lados totalmente diferentes. Um elogio no ambiente de trabalho, ele pode ser tanto entendido muito como um elogio, uma coisa bacana e tal, como pode ser entendido como uma coisa monstruosa ou repreensível e tal. Então, assim, tem um campo de interpretação muito grande e esse campo de interpretação, essa área cinzenta, é onde caem todas essas partes de censura, de restrição da liberdade. Aí, se esse terreno cinzento cai nas mãos de um ministro do STF, que não tem tanto bom senso assim, mas tem o poder e a caneta. Cuidado, hein? Isso se torna uma restrição, pode se tornar um crime. Então, a sua pergunta sobre o que é a liberdade de expressão, ela é complexa, ela não é fácil de definir. Né? E por isso que esse debate é tão interessante. Aí eu queria fazer uma colocação, né? Acho que é uma coisa que acho que eu vou insistir muito nesse debate aqui, que é a importância da cultura aí porque o que vai fazer essa interpretação acontecer em cada sociedade é a cultura da sociedade. Quanto menos uma sociedade valorizar a liberdade, mais essa subjetividade dos termos, ela vai ser usada para justificar a intolerância com a divergência, com o contraditório, né? Quanto mais... Coerção estatal, mais chamado vai ser feito a coerção estatal na interpretação desses termos e na interpretação da lei, né? Então, assim, quanto mais libertária é uma cultura,
Mas menos problema nós vamos ter com essa subjetividade desses termos, porque as pessoas vão interpretar sempre dentro de um viés mais liberal, mais libertário, né? Agora, numa cultura que é mais autoritária, mais estatista, mais coletivista, mais socialista, né? Onde as pessoas dão esse poder para o Estado de ser esse intermediador. Elas querem esse poder. Elas querem isso que é o mais chocante. Elas querem... Brasil, né? Acho que é o exemplo mais claro. Aquela ideia, né? Aquele pensamento, né? Que muita gente tem, né? Devia ter uma lei sobre isso, devia ter uma lei sobre aquilo, devia ter... sem perceber que toda lei é uma coerção, né? E aquela coisa assim, a pessoa tende a pensar, se eu não gosto disso, tem que ter uma lei proibindo isso. Se eu gosto disso, tem que ter uma lei subsidiando isso. Eu quero que o Estado não faça nada contra mim, mas contra você, que é meu inimigo, eu quero que ele faça de tudo. Eu quero que ele acabe com você. Então esse é o padrão normal que a gente tem aqui. E é exatamente isso que é a tolerância. O que é uma pessoa tolerante? É uma pessoa que defende para o outro o mesmo direito de liberdade, né, que ela reivindica para si mesma, né? Sim. E quanto mais tolerante é uma pessoa, mais ela defende para os outros, inclusive para os inimigos políticos dela, para as pessoas que ela considera que são equivocadas, o mesmo direito à liberdade que ela reivindica para si mesma. Acho que vai muito em cima daquela frase, pelo menos é atrelada a Voltaire, né? Eu posso discordar 100% com o que você fala, mas eu vou lutar até a morte para você ter o direito de poder falar isso. E que aí, volto para você então, Rodrigão. Cara, a gente viu, então, o professor aqui colocando um ponto muito importante, porque liberdade de expressão, vamos trocar o termo, talvez fique melhor, liberdade de opinião, realmente. Eu vou mais além, eu acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que o termo liberdade de expressão, principalmente quando a gente pensa isso na língua portuguesa, eu acho que é um termo ruim, porque expressão é amplo, igual como o professor falou, expressão, para mim, andar pelado, igual o John Lennon, é um protesto, é um ato revolucionário, é um ato que vai causar um impacto nas pessoas. Mas para algumas pessoas isso é só um cara querendo ficar nu aí, desfilando à vontade. Então eu acho que pelo menos o que eu entendo nesse debate todo é que a gente tem, talvez, seria necessário talvez um termo específico para a liberdade de se ter ideias, de se discutir a ideia, só algo que seja só subjetivo, que esteja só no campo das ideias. Não é, por exemplo, se a gente traz um tema aqui, polêmico, entre nós, se a gente começa a discutir ele, não é porque a gente está discutindo esse tema que a gente vai transformar essas ideias em ações. Não é porque a gente está discutindo se tolerar os intolerantes, se devemos ou não tolerar os intolerantes, que nós vamos defender que tem que ter algum tipo de lei, que tem que ter algum... eles merecem exercer as suas opiniões. Acho que a gente tem que ter... Acho que muitas vezes falta também maturidade para entender o que é ideia e o que é o que você quer que venha a se tornar uma coisa concreta. Então, eu acho que muitas vezes esse termo expressão, por ele ser genérico, ele acaba dando liberdade para a pessoa pensar o seguinte, se ele está falando nessa ideia, eu vou pegar só aquele pedacinho para entender que ele quer tudo. Nesse sentido, violência pode ser uma expressão, né? Sim. Eu quero expressar a minha insatisfação com o governo, então eu vou sair quebrando tudo. Mas essa é a minha expressão, entendeu? Então, de fato, é um termo muito amplo, muito genérico, né? Então, para eu iniciar a treta... É bom frisar que, por mais que a gente reduza o entendimento do termo, a gente não sai do problema, né? Porque o que eu sinto muito problemático hoje em dia, e me sinto assim atingido por uma certa cultura dominante, cultura do cancelamento politicamente correto, é exatamente essa liberdade de tratar simplesmente de ideias, né? Liberdade de ideação. Mas aí o que eu acho? Eu não vejo um problema nisso, eu não acho isso errado. Eu acho que a humanidade ela evolui em ondas. E na verdade, um pêndulo. Então, tem uma hora que ela vai mais para um lado, a hora que ela vai mais para o outro. E a partir disso, a gente vai achando a bússola certa. Então, eu sou totalmente contra a cultura do cancelamento, politicamente correto, mimimi. Quando eu estou entre meus amigos próximos e coisa, a gente fala as maiores atrocidades, porque todo mundo sabe que tá brincando e ninguém critica ninguém. Agora, se a gente chega e sai falando coisas aí ao aberto, vão ser altamente criticados pela sociedade. O caso do Mamãe Falei lá, que falou uma coisa totalmente repreensível para uma pessoa na posição dele, na situação onde ele estava, porque ele se sentiu que estava num grupo de amigos ali. E achou que podia falar, esqueceu que é pessoa pública. Exato, exatamente. E isso num grupo de amigos é uma coisa. E isso em todos os telefones do Brasil, e ainda mais numa situação totalmente desfavorável como a que ele estava, se torna algo totalmente criticável e tal. Ele não vai ser preso,
preso por causa disso. E eu acho que isso está certo. Agora, ele ser repreendido pela sociedade, etc., eu acho que é um movimento da sociedade tentando encontrar o que é o certo e o que é errado. Até o feminismo, que eu sou um pouco contra, obviamente, né? Eu sou mais liberal nesse sentido. Eu vejo que o feminismo é um troco a uma contenção, alguma repreensão que as mulheres tinham não tanto atrás, né? Na década de 50, a mulher não podia ter alguns trabalhos, ou não podia votar, né? O sufrágio feminino aí, ele não era restrito até logo então, só que aí o pêndulo puxou pro lado de cá agora, e o pêndulo tá muito para cá, então eu mesmo, diariamente, tenho testemunho de mulheres que ficam falando, nossa, esse negócio de feminismo é um saco, não aguento mais isso, então puxou para o lado demais para cá, daqui a pouco vai voltar um pouco para o meio. Então, esse tipo de cultura que serve como uma restrição, eu acho legal, porque é um processo de maturação da humanidade, da sociedade, onde no meio da discussão cada indivíduo escolhe o que acha que é ok, o que acha que é exagerado. Agora, o que eu acho que seria errado é se tivesse uma coerção estatal, se tivesse uma atuação de censura ou até de prisão e etc. mais forte do Estado. Isso eu acho errado e isso eu acho que não acontece, ou acontece muito pouco. Aí você entra no caso do Daniel Silveira, por exemplo, que é um absurdo total e completo. Né? O caso do Mamãe Falei, eu acho totalmente justo, ele está sendo punido porque ele falou alguma coisa que a sociedade não concorda, ou que as pessoas não concordam, ou que ele não deveria ter falado. Tranquilo, o caso do Monark, eu acho a mesma coisa também. É um podcast, ele tem que saber que as opiniões dele, pro bem ou pro mal, vão influenciar como as pessoas o veem e o tratam. Mas o caso do Daniel Silveira, ele extrapola todos os limites do aceitável, porque é o Estado, na figura de uma pessoa, tirando a liberdade dele por uma opinião dele. Aí eu acho que extrapola todos os limites, entendeu? Então eu não acho ruim a cultura, eu posso não concordar com a cultura, eu caio no Voltaire, eu posso não concordar, mas eu acho legal que as pessoas tenham a liberdade de excluir ou tratar mal alguém que não concorda com elas. Eu não vejo muito problema nisso, mesmo que eu concorde com elas ou discorde dessas pessoas. Deixa eu entrar nesse ponto aí. Depois que eu acho... Por fogo nessa... Pode segurar aí, sem problema nenhum. Mas eu queria entrar nesse ponto que você colocou, que é muito, muito bom, até para explicar para quem está nos assistindo aqui, né? E você já até iniciou isso antes, professor, que parece que, então, existe os liberais, tá? Então ele é um grupinho fechado, uma bolha existente. Não, não é isso. Né? Nós somos divididos em vários tipos de raciocínio ali dentro. Então vem o conservador, você tem ali o liberal clássico, o libertário, o anarcocapitalista, todos têm princípios muito parecidos, os três jus naturalistas, né? Vida, propriedade, liberdade, mas mesmo assim raciocínios diferentes. E o que eu venho notando em todas as conversas, quando a gente vai debater sobre esse tema especificamente, é o fato de que ainda faltam premissas a serem ditas para a gente determinar qual o melhor caminho ou o que define cada coisa que a gente vai conversar, que seria, por exemplo, como você já iniciou, liberdade de expressão muito subjetivo. Vamos transformar isso em algo mais claro, mais objetivo, como uma liberdade de opinião. Algo mais parecido como o First Amendment, né? A primeira legislação dos Estados Unidos sobre liberdade de pensamento, de imprensa, né? Lá, e eu acho que isso faz total sentido. Então, dessa maneira, a minha pergunta que fica, e eu já vou deixar para você entrar aí, professor, para responder essa questão. A minha pergunta é, então, dentro deste raciocínio, buscando direcionamento do que é e qual é a premissa específica, a liberdade de opinião, ela é definida pelo quê? O privado, quando existe esse boicote ou censura, queira você falar, o cancelamento, isso especificamente, ele impede a liberdade de opinião, ou como é privado, faz parte da sociedade, a limitação é normal? Ou a gente pode definir que a liberdade ela só é limada efetivamente quando é o poder coercitivo do Estado? O que você acha? Bom, eu acho que assim, o direito jurídico, efetivamente, assim, do ponto de vista jurídico, é quando o Estado atua, né? Que aí na sua visão? Não, na minha visão, assim, é quando está infringindo, aí quando o Estado atua
contra o meu direito, que deveria estar protegendo, é que aí sim, realmente, do ponto de vista jurídico, existe uma infração de um direito, né? E o Estado está falhando na função dele, que deveria ser um protetor de direitos e não um agressor de direitos. Mas, do ponto de vista prático, né, se você tem uma cultura de intolerância, na prática você não tem liberdade, né? Na prática você não pode exercer esse direito e na prática você está criando um caldo cultural que está chamando o governo para atuar sobre a sociedade, porque o direito reflete os costumes, né? Então, assim, se uma coisa vira costume na sociedade, com o tempo ela vai virar lei, né? E o legislador e o juiz vão se sentir legitimados atuar daquela maneira, né? E aí nós estamos falando de uma maneira mais intolerante com o direito das pessoas de se expressarem, de opinarem, né? De discordarem entre si, né? Então, assim, na prática, isso que o Fernando defendeu, né? Que ele achou que ele vê assim como não tendo nenhum problema, e eu acho assim que do ponto de vista da liberdade as pessoas são livres para boicotarem umas às outras, né? Para acharem ruim, né, para fazerem barulho, quando né, você diz uma coisa que eu acho ofensiva, eu sou livre para fazer barulho em cima disso, para pedir sua cabeça para o seu patrão e tal. Isso faz parte da... Parar de seguir o canal, né? Isso faz parte da liberdade de expressão também. Mas aí eu só vejo dois problemas, porque primeiro é que esse tipo de comportamento ele está legitimando no legislador e no juiz um determinado comportamento autoritário que ele não teria se ele não sentisse essa força vindo da sociedade. E o segundo ponto é que isso, eu acho ingenuidade achar que isso é espontâneo. Acho que não é, não. Isso não vem de modo algum de forma espontânea da sociedade. Isso é uma coisa politicamente induzida na sociedade, né? Inclusive por partidos políticos, por ramificações de partidos políticos. Uma doutrinação que veio por detrás, talvez? Não é uma doutrinação, por exemplo, jornalista. O que é o jornalista? Um jornalista é uma continuação da política por outros meios. Você acha que o jornalista não tem vinculação política? Todos têm. Todos nós temos, né? Ninguém é isento de opinião. Quanto de direita, quanto de esquerda, né? Você acha que político não pega o telefone e liga para um jornalista e fala, dá instrução para ele de como que ele deve cobrir as coisas e tal? Né? Cada facção política tem a sua facção jornalística, assim. E movimentos sociais, eles são ligados a partidos políticos e tal. Então, assim, ONGs são ligadas a partidos políticos. Então, assim, tem uma filósofa chamada Simone Weil, ela tem um livro assim, contra os partidos políticos, exatamente porque ela acha que os partidos políticos eles têm uma tendência totalitária, porque eles tendem a querer ter uma hegemonia sobre a sociedade, né? Então, assim, às vezes a gente não vê o Estado atuando, mas os partidos políticos estão atuando, né? E no Brasil, quando você pensa em partido político e pensa que o partido político é financiado pelo Estado, então o Estado está atuando. Lembrando que são quase 6 bilhões de reais de dinheiro bilhões, público. Né? Pois é, são bilhões e bilhões. Então, assim, essas coisas não são coisas espontâneas, eu acho que vêm de baixo para cima. Elas vêm de cima para baixo por parte de uma elite política. Eu acho que... Perdão, pode falar. Não, eu só ia dizer que eu acho que não vem de baixo para cima, eu acho que vem de trás para frente. Eu acho que é algo histórico que vai se refletindo na nossa sociedade e aí tem pressões de todos os lados. Citar um exemplo dos Estados Unidos, eu acho muito interessante porque os Estados Unidos é uma sociedade que pode ser considerada criada de baixo para cima, né? Quando as colônias se rebelaram e tiraram a coroa britânica dos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi o contrário, que foi a coroa que veio para cá e aí a liberdade veio de cima para baixo, então nós temos essa cultura de que paternalista, de que tem que ter um Estado cuidando de tudo, e lá nos Estados Unidos a liberdade do povo, de baixo para cima, ela é inquestionável. A própria First Amendment fala isso, a própria forma da redação da Constituição deixa isso muito claro. Nos Estados Unidos, a primeira emenda, não vou saber dizer, mas o Congresso não pode passar nenhuma lei que vá contra a liberdade de expressão. A primeira emenda. Então, assim, a liberdade de expressão existe, ela está ali, o Congresso não pode atacar isso. Agora, no caso da Constituição brasileira, é algo como o cidadão tem o direito de se expressar, é como se fosse o Estado dando esse direito para o cidadão, e se o Estado dá o direito ao cidadão, ele pode tirar. Né? É uma inversão. Uma é um conceito que já existe, o Estado não pode encostar nele, ou seja, veja como é a mentalidade. Aí eu concordo que a mentalidade gera as leis que gera
as ações práticas. Nos Estados Unidos é isso, existe isso e o Estado tem que ficar fora disso. No Brasil, não. Bom, o Estado vai te dar isso, tá? Use com moderação. Com moderação, porque senão o Estado pode tirar. E as pessoas aceitam isso por causa dessa cultura patriarcal. Elas nasceram assim, cresceram assim, e elas têm um pouco mais de tolerância. Isso que a gente viu, é o exemplo que eu acabei de citar do Daniel Silveira, nos Estados Unidos, seria impossível acontecer um negócio desse, entendeu? Assim, haveria uma revolta da população porque vai contra os princípios de liberdade que os americanos abraçam tanto. Aqui no Brasil, não. Esse tipo de coisa, que é criticada por alguns, é aplaudida por outros que enxergam no Estado como um poder moderador ali que pode dizer ou não o que você pode fazer. E aí essa cultura ela é autoalimentada. Mas, de novo, eu acho interessante porque hoje em dia a sociedade ela é mais democrática. Eu acho que 20, 30 anos atrás, esse debate ele não estaria tão aquecido como ele está hoje. Com certeza. Porque essa informação seria restrita. Às vezes as pessoas não iam ficar nem sabendo disso. Hoje em dia, a Globo, as grandes redes não iam transmitir, muito porque elas são influenciadas pelos políticos, e a informação não ia chegar na ponta. Hoje não, ela chega de várias formas, então está todo mundo discutindo. Mesmo que alguns, ou a grande maioria, não concorde, e essa opinião, na nossa visão, está errada, eu acho legal que pelo menos a sociedade está indo num caminho onde essa discussão existe. No próximo caso, ou quando for com ela, porque às vezes a pessoa fala, não, o Daniel Silveira foi um monte de bobagem, eu vi o vídeo dele e tal, falou realmente, mas ele tem o direito. As pessoas, elas confundem um pouco. Elas falam, eu discordo com o que ele está falando, então que bom que teve alguém que foi lá e prendeu ele por causa disso. Ele deveria ter o direito, na verdade, porque ele foi preso. Então ele deveria ter o direito, mas a pessoa confunde o que ela acha sobre o assunto do direito do cara de falar sobre isso. Então vem alguém que ela discorda do que ele fala, vem alguém e manda prender, ela concorda com essa pessoa. Até que essa pessoa que manda prender age em cima dela contra o que ela acredita e aí ela fala, não, mas eu quero ter o meu direito. Então eu acho que esse tipo de debate é de novo mais um movimento da humanidade em começar a questionar algumas coisas, principalmente o poder do Estado sobre o indivíduo, que não era muito discutido anteriormente aqui no Brasil. Isso me fez lembrar de um ponto agora e já vou jogar a bola para você, Rodrigão. Não sei se vocês viram, né? Mas existe um filme que foi criado pelo Danilo Gentili. Engraçado que eu vi ele no cinema em 2017, se eu não me engano. Cara, eu adorei o filme super engraçado. Esse recente agora, ele é de 17? Esse filme, só que ele foi colocado na Netflix. Foi ressuscitado. A meu ver, ele foi ressuscitado politicamente com o intuito de pegar o Fábio Porchat, que é declaradamente de esquerda, e também, de certa forma, pegou o Danilo, porque ele era acho que o roteirista, o diretor, acho que ele é o idealizador da parada. Com certeza. Então eu acho que isso é um problema da questão do cancelamento, é que eles não vão avaliar só o seu presente, só o que está acontecendo agora. Eles vão recortar alguma coisa do seu passado para poder te detonar. Então, no caso, eu vi o filme. Eu acho o filme, assim, absurdo. É como se fosse um American Pie. Só que, assim, umas coisas você fala, não, isso aí não vai acontecer. E ao mesmo tempo você fica assim, não, mas eu não acredito que eu tô vendo um filme que isso tá acontecendo nos dias de hoje. Então ele tem esse viés bem contestador, assim. Eu achei engraçado. Na hora que eu vi o filme, eu olhei e falei, nossa, que é isso? Tá, mas que coisa absurda, mas ri e tal. E não me chocou de nenhuma forma. E curiosamente, quando eu vi o vídeo separado, eu já tive uma outra reação. Falei, opa. Aí minha namorada chegou, não, o que é isso? Eu falei, não, mas a gente viu esse filme. Não que ela, na hora, ela não prestou atenção no dia, mas a gente viu o filme, passou liso. Agora é engraçado como que você remove alguma coisa do contexto, do passado, e como que isso torna uma arma no presente e no futuro. E aí, a partir desse recorte, você começa a reinterpretar tudo que o cara fez. Então eu acho muito perigoso que traz essa mobilidade, que é como se você estivesse reescrevendo o passado. Assim, você traz uma nova ótica que ninguém... Até então tava tudo bem, foi um filme... Ninguém tinha falado uma bilheteria sobre, ok, né? Acho que no streaming nunca bombou. Agora começou a bombar, todo mundo tá querendo tirar a prova. Tiveram alguns deputados que, quando saiu o filme, falaram que eram a favor e agora no caso do Danilo especificamente, quando ele tava alinhado com esses mesmos, era lindo. Não, ele tem o direito e tal. Agora, não, o que é isso? Que não sei o... Então, eu acho engraçado como tem essa mobilidade também, né? E esse oportunismo. E na sua visão, é censura ou não é censura? Acho que é censura. É censura? Se colocar... arte, entretenimento, humor, liberdade de expressão, meu amigo, aí essa área cinzenta, ela triplica de tamanho, porque o cara vai fazer uma brincadeira que o Lula foi na coisa, todo mundo conferiu a carteira no final.
Pô, o cara tá falando subjetivamente que ele é um ladrão e tal coisa. Pô, mas acabou de cair os processos que condenaram ele como um ladrão. Então agora isso é uma difamação, se você fizer uma piada O dessa? Dallagnol vai ter que pagar lá a multa, né? Ou já pagou, não sei. Mas no caso do Dallagnol era um âmbito oficial. Eu digo até um humorista mesmo fazendo piadas sobre políticos e etc. É piada. Então assim, ou até piadas sobre negros, sobre mulheres, sobre brancos também. Sobre português, quem não cresceu com piada de português? Português, judeu. Sim. Piada de português pode, piada de judeu não pode. Então, assim, esse conceito é muito interessante por causa disso. Porque eu sou a favor da liberdade de expressão nesse caso total. A pessoa pode fazer piada sobre o que ela quiser, inclusive uma piada de mau gosto como essa do filme. Agora, a gente tem algumas certas regras que têm que ser respeitadas, né? De faixa etária, de pudor e etc. Ok, uma vez tendo respeitado isso, você pode fazer dentro daquilo ali o que você quiser. Né? Mas essa discussão, quando você coloca arte e humor no meio, ela fica muito mais complicada. Queria fazer uma colocação que, assim, acho que é importante também definir um pouco o que é a liberdade, né? Assim, um conceito bom de liberdade que eu gosto, que é bom para essa questão da liberdade de opinião, é do Mises, que o Mises fala, o Ludwig von Mises, né, que para quem não conhece, é um economista e filósofo político social austríaco, liberal, né? Ele coloca que a liberdade, nos livros deles, ele coloca que a liberdade é o direito de estar errado, né? Isso é muito importante, liberdade é o direito de estar errado, quer dizer, o direito que eu tenho de ter opiniões que são erradas e de ter comportamentos que são errados. É claro que isso tem limite, né? Que o limite que eu falei é exatamente esse, né? O limite é até o ponto em que isso invade os direitos individuais do outro, né? O limite da minha liberdade é a liberdade do outro, né? O limite dos meus direitos são igual ao direito do outro, né? Mas numa sociedade livre, as pessoas têm o direito de estarem erradas. O Estado, a coerção estatal não pode ser aplicada por uma pessoa simplesmente porque eu considero a opinião dela errada ou eu considero ela moralmente errada, né? Eu considero a opinião dela falsa. Isso não pode acontecer, né? A pessoa tem o direito de estar errada. E hoje em dia, acho que o que está muito problemático, até o politicamente correto, né? Já diz tudo, o choque entre essas duas coisas, né? O politicamente correto é você achar que as pessoas não têm direito de estarem erradas, né? Se você discorda moralmente de uma pessoa, no fundo é um fanatismo moral, é uma espécie de teocracia sem Deus, uma teocracia secular. Engraçado que um dos argumentos que existia assim, na época de domínio da Igreja Católica e tal, da fé cristã sobre a sociedade, né, é que uma sociedade, para ser pacífica, ela precisava ter uma harmonia de credo e de prática religiosa. A dissidência religiosa seria perigosa porque ela geraria conflito e violência na sociedade. Então, assim, a defesa da unanimidade era um argumento que era usado para você defender a censura, a intolerância, a perseguição religiosa e tal. E hoje em dia eu vejo uma coisa muito parecida, né? Em nome de uma harmonia social, de um mundo todo bonitinho, né? Fraterno, onde todo mundo vai amar todo mundo, né? Não vai ter discurso de ódio nenhum. Você esquece que as pessoas têm esse direito de estarem erradas, né? Até porque, do ponto de vista do outro, você está errado, né? Todo mundo está errado do ponto de vista de alguém, né? Cada um tem sua ótica subjetiva sobre o que você vê como verdade sobre o mundo. Né? E a democracia liberal é justamente esse tipo de regime onde as pessoas concordam em discordar. Isso está sendo perdido na sociedade, as pessoas não concordam mais em discordar. E outra coisa muito perigosa, que acho que vem um pouco daquilo que o Rodrigo falou, das coisas descontextualizadas e reinterpretadas, é que não há mais um mínimo de honestidade intelectual no debate. Sim. Isso é muito perigoso. As pessoas simplesmente elas não querem ouvir o que as outras dizem, elas querem ouvir o que elas gostariam que o outro tivesse dito para elas fazerem a caveira do outro, né, junto à sociedade. Então, assim, é uma deturpação explícita. Então, assim, e a sociedade se divide em duas camadas. Eu acho que existe aí eu volto àquela questão de eu achar que não é espontâneo esse movimento na sociedade. Porque, primeiro, tem uma camada superior de pessoas meio psicopatas, inescrupulosas, que na luta política estão dispostas a tudo, e elas deturpam a fala dos outros, do inimigo, sabendo que estão deturpando conscientemente, e elas criam uma histeria coletiva nos desavisados, né, nas pessoas que estão ali compartilhando as coisas de forma mais apressada,
de uma determinada narrativa, de que o sujeito falou determinada coisa, fez determinada coisa, que se você for analisar, ele não fez. Ele não falou e não fez. Sem citar o exemplo, mas um gesto. Né? Você faz um gesto num contexto X. Cortam aquele gesto e falam que você fez aquele gesto para defender uma outra coisa que você nem sequer falou. Ou seja, pega um recortezinho para encaixar naquilo que você quer. Não foi o que aconteceu, acho que com aquele comentarista da... Foi. Como é que é o nome dele? Adriles. Adriles, sim. Ele fez um gesto que ele sempre faz. Na hora de dar tchau, na hora de ir O embora. curioso Assim. é que eu... Era mesmo o caso do Monark, tava tudo muito intenso. Não, ele estava se manifestando a respeito da questão do Monark. E ele estava criticando a ideologia, usou vários e vários momentos para criticar tanto a ideologia lá e o socialismo. Uhum. E aí, depois de tudo isso, ele fez um gesto. Uhum. Aí mandaram no grupo, eu recebi primeiramente o gesto. Aí, como eu já o conheço, né, ele participou do Big Brother, ele até de Belo Horizonte e tudo, eu imaginei que ele estava fazendo uma gozação. Porque fez o gesto e tudo. Falei, gente, não é possível que ele... Aí eu olhei e falei assim, nossa, ele tentou dar uma... Lacrada. Acho que não é nem uma lacrada, tentou, né, fazer uma sátira ali, achou que tava entre amigos, que todo mundo, tipo assim, ia rir, né? Tipo, tem um bobo da corte aqui. Eu achei que ele tinha feito isso. Uhum. Aí só quando... Aí isso, no intervalo de 24 horas, eu já tava tipo assim, nossa, o cara fez a coisa errada na hora errada e já era, né? Uhum. E aí depois, quando alguma alma fez o compilado, que ele já tinha feito aquele mesmo gesto em outras situações diversas do mesmo jeito. Então, olha só como que é perigoso o recorte, como que a gente toma várias conclusões sem saber, simplesmente porque a gente está diante de uma coisa que às vezes vai chocar, às vezes não vai chocar. Uhum. Então, isso torna muito perigoso essa questão. Aí eu já volto para você com uma outra pergunta, Rodrigo. Será que isso tudo é intensificado, que eu acho que ele essa é uma visão minha? Inclusive eu falo isso muito com meu irmão, a gente tem essa discussão bastante. Isso é intensificado pelas mídias sociais, e não só pelas mídias sociais, mas pelo fato de que existe uma concentração de informação em algumas poucas mídias sociais. Né? Então, a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, né? Existem algumas poucas ali, Twitter, YouTube, né, que acabam concentrando todo o valor informacional. E a falta de concorrentes dentro desse mercado de informação faz com que seja dominante um tipo de visão, porque obviamente também, por serem, ninguém é sem viés, né? Então o YouTube tem o viés dele, o Twitter tem o viés dele, ele censura quem pensa diferente e concentra todo um lado de um viés sobre essa informação. O que você acha sobre a formação, por exemplo, do Rumble que a gente conversou, do Getter e sobre esse assunto? Eu me senti ofendido pela sua pergunta. Vou deixar o debate. Bom, mas na verdade, eu acho que antes da gente entrar nesse ponto específico, eu acho que nós somos o sapo dentro da panela. Eu acho que se você colocar aquela história, se você colocar o sapo na panela já fervendo, ele vai pular, ele vai dar aquele repique. Agora, se você colocar ele lá e for esquentando gradualmente a panela, ele vai ser cozido, tranquilo ali, ó, quentinho, na boa. Então, eu acho que hoje, a gente tá mais ou menos nessa situação. A gente já tá chegando num ponto que a temperatura tá aumentando e a gente tá, opa, o que é isso aqui? E a gente nem sabe de onde veio, então a gente não sabe precisar se é de cima para baixo, se é de baixo para cima, se é horizontal, se existe de fato uma democracia de meios. Eu já acreditei muito nisso, que beleza, hoje todo mundo tem voz, hoje todo mundo pode criar um canal no YouTube, pode criar um perfil no Twitter, pode concentrar uma massa, pode ser... você pode fazer uma campanha, agora eu acho que já não, mas até pouco tempo você podia fazer uma campanha com pouco orçamento, usando as redes sociais com um efeito multiplicador. Agora, hoje, como parte dessa estrutura, né, como criador de conteúdo, e trazendo essa sua pergunta, eu acho que não existe essa paridade. E, infelizmente, muitas vezes você nem sabe como você vai se comportar. No caso do YouTube, tem o Instagram também tem as chamadas diretrizes da comunidade. E inclusive, essas tais diretrizes são replicadas em contratos quando você vai fazer uma parceria com uma marca. Uhum. E eu fui convidado para ser embaixador de uma marca de cartão de crédito, e de maquininha de cartão de crédito.
E no contrato eles simplesmente usavam essa questão das diretrizes. Só que era assim, você não pode produzir nada que seja ofensivo, agressivo, assim, só termos genéricos. E a mesma coisa da chamada diretriz de comunidade. Mas aí você fica pensando, o que é isso? E quem que define, né? Quem que avalia isso? E eu acho que é o dono da verdade. E é uma coisa tão estranha que, ainda que o algoritmo, você coloca palavras nele e ele não vai entender contextos. Então ele vai... tem certas palavras, por exemplo, no meu canal que eu não posso falar. Covid. Não posso falar. Não pode. Inclusive, eu acho que isso aqui vai ter que ser editado, porque pode censurar o podcast. Mas essas palavras, elas vão... não necessariamente vão derrubar o meu vídeo ou eu vou deixar de ganhar dinheiro com esse vídeo. Ele vai se manter ativo, ele vai continuar lá. Só que, ao invés do vídeo ser distribuído para o normal, vamos supor, 1.000 pessoas, ele vai para 100. Aí o próximo vídeo que eu fizer vai para 50. E eu vou começar a refletir, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu que tô falando mal? Meu vídeo é que tá ruim? Mas aí acontece o que chamam de shadow ban, que é você não está excluído da plataforma, mas você, ali silenciosamente, você não está sendo distribuído da mesma forma. Então morre essa ideia de que há uma democratização dentro da plataforma. E o pior é que eu acho que nem o Mark Zuckerberg, por exemplo, ou o Jack Dorsey lá do Twitter, eu acho que nem eles sabem exatamente qual que é aonde que mora esse problema. Se é o algoritmo ou se é simplesmente ali porque o algoritmo às vezes vai colocar chama de flag, uma bandeirinha. Mas você, olha, aqui tem um problema. Aí vai passar por uma verificação humana. Só que, como são milhões de postagens ali o tempo todo, dentro dessa verificação humana vai ter uma pessoa. E essa pessoa ali vai com o viés dela, assim, certo, errado, certo, errado, certo, errado, certo, errado. E claramente, se ela colocar a ideologia dela, se ela tá... vamos supor, ela tem uma meta de produtividade, ela tem que verificar X coisas naquele dia. Ela, ao verificar ali, já com o viés dela, pro empresário, ele tá vendo assim, o cara, eu mandei ele fazer 90 verificações, ele fez 100. Pô, esse cara é extraordinário. Então, às vezes, eu acho que acaba se perdendo, que ninguém sabe quem foi o sensor. Se foi o dono da plataforma, se foi a estrutura da plataforma, o algoritmo, se foi o funcionário. Então, eu acho que essa é uma discussão que, às vezes, até o próprio dono da rede social vai se fazer. Que o próprio Mark Zuckerberg falou, lá no Senado americano, ele falou, olha, eu acho que a plataforma tem que ser livre, mas os meus funcionários têm uma ideologia. E eu não posso afirmar o que acontece. Para mim, a liberdade continua mantida. Então, a gente fica na dúvida, será que ele está mentindo? Será que ele bota... Nunca ninguém vai saber. Que dentro das quatro paredes ele vai falar assim, façam isso, e nunca... Uma omertá, façam isso, ninguém pode falar sobre isso. Deixa eu puxar pra você, Fernando. Deixa eu puxar só um pequeno detalhe, já deixa você tocar todo o que você precisa falar aí, que vai muito em linha com o que você tinha colocado, sobre o pêndulo. Será que agora o pêndulo está começando a voltar e a falta de concorrência está começando a puxar para a concorrência com a entrada do Rumble, por exemplo? Era isso que eu ia falar. Isso é mais um sintoma da sociedade se ajustando a uma novidade, que são as redes sociais, as plataformas de comunicação, e tentando descobrir qual que é o papel delas nisso tudo, né? Então, ou seja, nós estamos reclamando aqui de censura de canais do YouTube, de pessoas que estão tentando se expressar através dos canais do YouTube, mas 20 anos atrás ninguém falava nada, ninguém poderia se expressar. Então hoje existe a possibilidade de se expressar, mas está tendo algum tipo de censura, e ela é legítima ou não. Tudo bem, mesmo que ela não seja legítima, ela é uma evolução do passo anterior onde ninguém se expressava. Então, hoje em dia, a sociedade ganhou voz. Antigamente, ela não tinha voz. Antigamente, todo mundo... Você tinha a comunicação era restrita a poucos meios. Hoje, ela é liberada. Então, a sociedade... o pêndulo foi para um outro lado. Só que agora está tendo um outro tipo de restrição, que não é de meios, né? Porque antes era meio, você não tinha como fazer a internet, não era tão difundida, etc. Não é de meios, mas a restrição. A restrição agora está vindo, talvez, conceitual. Ou talvez de lei. Ou talvez de ideais. Porque, por exemplo, nós somos liberais, nós temos ideais de liberdade, e na hora de discutir o papel das plataformas de comunicação, das redes sociais, a gente entra, nós vamos ser a favor da liberdade das pessoas falarem o que elas quiserem, ou nós vamos ser a favor da liberdade do dono da rede de escolher o que ele quer publicar ali. Porque, afinal de contas, são negócios, né? E nós somos a favor da livre iniciativa, e o cara quer ganhar dinheiro, o YouTube quer ganhar dinheiro, o Facebook quer ganhar dinheiro, e nós temos que defender isso. E se o cara acha que uma série de comentários ali é ruim para a plataforma dele,
teoricamente ele tem que ter o direito de tirar aquilo dali, que está tirando o dinheiro dele, do lucro dele, e botar o que dá mais lucro para ele. Então, a gente pode defender esse lado também, mesmo que isso represente uma censura sobre as pessoas. Então, eu acho que não tem resposta certa. Eu acho que a discussão é uma evolução. E aí a gente começa a entrar no que é certo e o que é errado. Nesse caso específico, eu acho que o certo e errado está mais na direção do seguinte: o que são essas plataformas? Elas são um palanque para as pessoas discutirem, apresentarem seus pontos de vista? Se é isso, eu acho que é uma coisa, elas têm que ser mais livres, elas não podem ter censura nem nada. Ou não, ou elas são um veículo de edição de conteúdo, né? Ou elas são um veículo que vai direcionar ali para dentro uma curadoria de informação para quem está ali dentro. Ok, aqui é uma outra proposta. Até a lei deveria tratar esses dois cenários de forma diferente, que é o que a gente falou também antes do início do podcast, sobre a lei lá nos Estados Unidos, a seção 230, se eu não me engano, que é o que diz o seguinte: olha, você é uma plataforma de comunicação, você está ali só para intermediar, você não se responsabiliza pelo conteúdo, então você não pode censurar, limitar, e você tem que deixar o pau quebrar. Não, eu vou começar a censurar algumas coisas. Censurar no bom sentido, eu vou começar a editar algumas coisas, o que passa, o que não passa, que é o que ele está falando. Tudo bem, não tem problema nenhum, você pode fazer isso, só que agora você é uma editora. Sim. Então, se você é uma editora, você é responsável pelo conteúdo ali. Você começa a definir o que é a informação que vai sair, né? Exatamente. E atribuir responsabilidades. No primeiro caso, a empresa que está ali para ganhar dinheiro e tudo bem, ela não tem responsabilidade sobre o conteúdo porque ela não tem ingerência sobre o conteúdo. Ela só é o hub da informação. Ela só é o meio. Ela só é o meio, exatamente. É só o carteiro, só entrega. É só o carteiro. Exato. Que eu acho que é o que o Rumble está tentando fazer. O Rumble, Locals, e enfim. Exatamente. Better. Agora, os outros, Facebook, YouTube, etc., eles estão editando. Então, eles têm que assumir responsabilidade sobre o conteúdo. Então, se tiver um processo de difamação, se tiver um atentado ao pudor, se tiver alguma coisa que destrua um negócio, ou coisa, eles vão ter que entrar no processo como parte culpada, porque eles não fizeram esse filtro. E eles têm o poder do filtro e é o trabalho dele filtrar. Então, eu acho que a lei que reflete os costumes, reflete as discussões da sociedade, deveria fazer essa distinção, onde a plataforma escolhe: você é meramente o carteiro ou você é o editor da carta? Sim. E aí você vai ser tratado de forma diferente perante a lei e aí receber as sanções ou abonos, né, em cima do que for previamente definido. Eu queria levantar uma questão aqui, questão para a qual eu não tenho resposta, só colocar a questão para o debate e mostrar a complexidade dos tempos, né, que a gente está vivendo, né? Acho que uma complexidade que a gente está vivendo aqui, bem própria do nosso tempo, é que a gente nunca imaginou que o mundo público ia se tornar privado, né? Porque as redes sociais, essas plataformas, essas big techs, elas trouxeram grandes possibilidades de expressão para as pessoas, né? Isso foi um ganho enorme, mas, de outro lado, aconteceu uma coisa muito estranha, porque o mundo onde as pessoas se expressam hoje em dia não é a rua, né? Não é a praça pública e tal. Até para você chegar lá, você tem que se chamar de outro lugar, né? Que é exatamente desse espaço virtual, né? Então, é esse espaço virtual que é um novo mundo público de hoje. E ele é privado, né? Quer dizer, o espaço político, por excelência do nosso mundo hoje, ele é privado. Então, você criou, isso deu à iniciativa privada um poder de interferência na vida democrática e na disputa democrática que é muito problemático, né? Porque se uma plataforma dessas toma posição em favor das opiniões de uma facção contra a outra, né? Dando livre vazão à expressão de uma facção e censurando outra, está tendo uma deturpação da vida democrática e que é muito perigosa, né? Isso coloca desafios para a doutrina liberal que os pensadores liberais do passado não tinham como imaginar, né? E acho que isso é o grande problema da ideologia, né? O liberalismo é uma ideologia, que a ideologia, às vezes, ela leva a um certo dogmatismo, né? A pessoa que está muito imbuída de uma ideologia, ela acha que ela tem todas as respostas prontas para qualquer problema social que aparecer na frente dela. Que é extremamente complexo. Porque é complexo porque a sociedade está em mutação, a história está mudando, outras coisas estão emergindo, novos problemas estão surgindo, né? Então surgiu esse problema, né?
E aí, para nós que somos liberais, a gente fica nesse dilema, né? Porque nós defendemos o direito de propriedade. Então, assim, por exemplo, o Facebook, o Twitter, eles têm o direito de propriedade deles e de definir o uso ali, como é que aquilo, de impor regras de uso ali. Como num cinema você tem direito de impor regras, né? Em qualquer lugar você tem. Num shopping tem Os regras. Os ambientes privados sempre vão ter regras. Vão ter regras que o dono do ambiente pode colocar, né? E aí surge essa questão, mas dentro do significado que isso veio ter no nosso mundo, que esse espaço privado virou o espaço público, então essas regras, se elas são tendenciosas, elas impactam a democracia de uma forma muito perigosa, o que fazer? Então deve o governo regular a iniciativa privada para garantir a liberdade de todos, igualmente de todos, não regular para calar um em benefício de outro, né? Como é o conceito da fake news, que depois a gente acho que ainda tem que entrar nesse conceito. Tem muita coisa para falar. Acho que isso daria um podcast. Então, assim, são questões muito, muito complexas que a gente está lidando. A gente está entrando num mundo novo que está colocando desafios, e principalmente desafios para quem tem uma visão de mundo liberal. Porque isso é que eu volto a frisar, o liberal tem que ter antenado na cabeça dele que o totalitarismo, provavelmente do século XXI, vai ser um totalitarismo misto. Ele não vai ser só do Estado, ele vai ser do Estado e da iniciativa privada. Inclusive, eu acho muito preocupante o que tem acontecido ultimamente em alguns fenômenos, em alguns eventos históricos. Primeiro, na pandemia. A gente viu uma afinidade de discurso muito grande entre os governos, os grandes órgãos de mídia e essas plataformas, as big techs. Né? O discurso é o mesmo ali, né? O que elas apoiam é a mesma coisa. E o que é excluído desses espaços é a mesma coisa. Quer dizer, toda contestação a essas políticas coercitivas do Estado que foram criadas durante a pandemia, elas eram censuradas. Elas não têm espaço no debate televisivo das grandes emissoras. Se você publica isso numa dessas redes, você está sujeito a ter a sua publicação suprimida, a ter o seu alcance diminuído. Sua vida devassada. Sua vida devassada. Então, assim, podendo chegar até a uma provocação que vem ali, a uma treta que leve até o Supremo, por exemplo, ao Ministério Público, alguma coisa a interferir nessa história. Então, assim, está tendo uma sinergia muito perigosa entre o público e o privado, na direção do cerceamento da liberdade das pessoas. E isso, para mim, agora na guerra da Ucrânia está acontecendo a mesma coisa. Outro dia estava vendo, agora aqui na entrada, estava vendo um canal aqui que chama Arte da Guerra, o sujeito lá estava colocando que ele estava pesquisando no Google informações sobre perdas e deficiências no exército ucraniano, ele não encontra. Agora, se ele vai no Google e digita coisas sobre perdas e deficiências do exército russo, aparece um mundo de coisa. Quer dizer, o algoritmo ali... Tá tendo um alinhamento para poder contar uma história. Sim. Parece que a Ucrânia é o melhor poder bélico do mundo e só a Rússia que morre gente. Então, tem essa limitação. Esse alinhamento que está tendo entre várias forças poderosas que vão desde o Estado, né, até a iniciativa privada, nessa área da informação, as grandes órgãos de comunicação e as big techs, me parece muito perigoso. Mas o que eu acho? Por incrível que pareça, eu acho que isso é um avanço e não um retrocesso. Eu acho que parece que é muito perigoso e é um retrocesso porque a população está mais crítica e mais participativa. Mas se você parar para olhar, isso é um avanço, porque quem detinha a informação anteriormente passava do topo para baixo, lá atrás era só o Estado, era a monarquia, era os governos, etc. E aí você evoluiu um pouco quando entrou os grandes grupos de comunicação, né? No Brasil Globo, SBT, o que foi os jornais, vamos dizer, 20 anos atrás. Você evoluiu um pouco, porque você tirou da mão do governo e botou na mão de um grupo privado, que chegou ali por mérito próprio. Ainda que, quando chega lá em cima, você começa a assumir posturas um pouco mais autoritárias. Então, ok,
os dois começaram agora a conversar para poder passar essa mensagem de forma mais alinhada, mas o poder dividiu um pouco. Agora você entrou um outro player no mercado, que é as grandes plataformas de mídia social. E o povo que fala através deles. Então o poder está dividido entre os três agora. Não está tão fácil nem para um, nem para o outro, nem para o outro. E a população está entrando nesse debate. Então, mesmo com todas as restrições e o alinhamento de discurso, a mensagem ainda chega na ponta para quem procura. Mesmo que esse é um ponto... Aqui a questão da fake news, eu acho que dá para entrar aqui agora. Né? Mas se a gente entrar aí que vem a grande questão aí, professor. Porque o que acontece? Tem tanta informação, tem tanta coisa que a gente precisa debater. E eu acho que... moderar um pouco, não avançar demais nesse debate. Mas então, é só porque a gente precisa entender especificamente que tem tanta coisa, tem tanta informação sobre a parte de fake news, aonde que o governo vai poder entrar, aonde que ele não vai. Daria um outro podcast e a gente vai precisar encerrar aqui agora. Beleza. Né? Só fazer um último comentário que eu esqueci de falar nessa minha última exposição. Esse terceiro poder que está chegando das empresas, das grandes plataformas e mídias sociais, ele além de ter uma palavra forte do povo que é incontrolável, eles também podem ser desbancados rapidamente. Então, assim como o Facebook em 10 anos, Google, etc., chegou lá, agora tem o Getter, tem o Truth Social, etc. Isso. Daqui a 10 anos eles podem entrar com uma plataforma, uma ideia liberal e de mais liberdade e ganhar mais poder nesse controle da informação. Então, eu acho que pode parecer absurdo alguma das coisas que a gente vê, mas no final das contas é uma evolução em andamento. Eu posso fazer uma colocação rapidinho. Professor. O debate tá bom. Esse debate é maravilhoso. Com ele, totalmente no sentido de que essas plataformas trouxeram uma liberdade, elas deram voz ao homem comum, né? E elas quebraram essa reserva de mercado, né? O poder de informar e de desinformar, ele não está mais só na mão dessas grandes companhias de mídia, né? Essas grandes jornais e tal, televisões e tal. Ele agora, todo cidadão comum tem esse poder também. Então, essa foi uma revolução democrática, né? Só que esse pessoal não é bobo, eles já encontraram uma solução para isso, que é exatamente o conceito de fake news, né? Eles viram que eles perderam a reserva de mercado deles, tanto os políticos quanto a grande mídia viram que perderam a reserva de mercado, que surgiu essa possibilidade do homem comum falar um para um, né, através das mídias sociais, e não ter esse filtro da elite, né, ali, a comunicação se dá horizontal ali embaixo. Então eles criaram esse conceito de fake news claramente para criar um pretexto para censurar essa comunicação, essa nova forma de... Então, assim, a reação já veio. Esse pessoal não é bobo, eles não dormem em serviço. Eles criaram uma coisa, não previram o efeito democratizante que elas tinham, viram que esse efeito democratizante veio e agora eles estão devolvendo com esse conceito de fake news uma tentativa de retomada do controle. E o Estado, você está vendo aqui no STF, principalmente, entrando fundo nisso, né, querendo controlar o que é fake news. Sendo que isso não existe nem no ordenamento jurídico brasileiro, e nem pode existir, porque se uma autoridade tem o poder de definir o que é verdadeiro ou falso, só o amigo da autoridade que vai falar a verdade, o inimigo da autoridade vai estar sempre dizendo a mentira. É fake news. Rodrigão, aonde que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Bom, quem quiser me achar aí, Instagram, YouTube, Passo a Passo Empreendedor, lá eu compartilho um pouco da minha visão de mundo, tento trazer algumas ideias aí, algumas histórias de sucesso, capitalismo na veia, quem quiser ir lá me encontrar. Agora que eu tô aparecendo, né, agora que eu tô tendo essa oportunidade, tô saindo da toca, então vocês vão ouvir minha voz, raramente vão ver minha bela figura, mas é isso aí. Queria agradecer a oportunidade aqui, foi um prazer, fiquei emocionado aqui. Tive que segurar umas coisas aqui para não ser cancelado, mas foi bom demais. Que bom. Fernando, aonde que a gente pode te encontrar nas redes sociais? No Instagram, @NandoFFonseca, e no LinkedIn, basicamente. Okay. Fernando Fonseca. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao IFL, parabenizar o IFL por promover esse debate sobre uma questão tão importante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado aí pelos participantes, aí, pelo debate aí de alto nível, né? Gostei muito. E vocês podem me encontrar aí no Instagram, Paulielo, História e Filosofia. E como mostra seu livro de novo. Eu sou um capitalista, eu quero vender meu livro aqui. Raízes do Totalitarismo é um livro aí, uma reflexão sobre as raízes do totalitarismo a partir de dois economistas liberais aí da escola austríaca, o
Friedrich Hayek e o Ludwig von Mises. Onde que eu posso comprar? Fera. Esse livro você encontra na Amazon, por exemplo, né? Estou fazendo propaganda das grandes empresas. Aí, Essas grandes empresas a gente fica falando mal, mas... Isso é lindo da Eu gosto deles, eu vendo lá também. Eu compro lá, você vende lá, eu compro lá pelo preço deles, eles são grandes capitalistas. Raízes do totalitarismo. Professor Guilherme Pauliello. Na Amazon vocês acham tranquilo. Ótimo, Legal pessoal. demais, maravilha. Agradeço bastante por vocês estarem aqui debatendo conosco, vendo esse debate tão profundo. De novo, IFL Papo de Liderança, IFL BH, muito obrigado.